Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar da semifinal do Campeonato Paulista, da volta das semifinais do Campeonato Carioca, da volta das semifinais do Campeonato Mineiro, mais a ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Campeonato Paulista, vamos começar falando de Palmeiras e Ituano. Nas quartas de final, o Palmeiras eliminou o São Bernardo, já o Ituano, por sua vez, nas quartas de final, eliminou o Corinthians. O Palmeiras que tenta chegar na sua quarta final consecutiva de Campeonato Paulista. Já o Ituano tenta chegar na sua segunda final de Campeonato Paulista. A única final de Campeonato Paulista que o Ituano chegou na sua história foi em 2014. O Palmeiras que chega para essa partida como o único invicto do Campeonato Paulista até agora. Já o Ituano chega para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota. O Ituano que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Ituano não ganha do Palmeiras desde 2017. Esse jogo, vamos lá. O Ituano fez uma campanha de superação nesse Campeonato Paulista. Conseguiu a classificação na última rodada após estar brigando contra rebaixamento. Eliminou o Corinthians dentro de Itaquera. É uma campanha que merece aplauso pela superação. Mas do outro lado está o melhor time do campeonato, o time a ser batido. Eu vou de 2-0 pro Palmeiras. Agora vamos falar de Água Santa e Bragantino. O Água Santa nas quartas de final do Campeonato Paulista eliminou o São Paulo. Já o Bragantino, por sua vez, nas quartas de final do Campeonato Paulista eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto. O Água Santa, que já está conseguindo seu melhor resultado em campeonatos paulistas, tenta chegar na sua primeira final. Já o Bragantino, por sua vez, tenta chegar na sua segunda final de Campeonato Paulista. A única vez que o Bragantino teve numa final de Campeonato Paulista foi em 1990. O Água Santa que chega para essa partida 5 jogos sem saber qual é uma derrota. Esse jogo, vamos lá. Pro Água Santa, que já vem conseguindo um resultado histórico no Campeonato Paulista, uma vaga na final seria a cereja do bolo da campanha. Já pro Bragantino é um jogo que precisa dar uma resposta após a eliminação na Copa do Brasil meio de semana pro Ipiranga. Uma eliminação na semifinal do Campeonato Paulista pro Água Santa traria muita desconfiança com relação ao elenco e ao trabalho do Pedro do Caixinha nesse início de temporada. Eu vou numa vitória do Bragantino para esse jogo. Eu vou de 1-0 pro Bragantino e eu acho que a final do Campeonato Paulista vai ser Palmeiras e Bragantino. Agora vamos falar da volta das semifinais do Campeonato Carioca, vamos falar de Fluminense e Volta Redonda. No primeiro jogo no Raulino de Oliveira foi 2-1 pro Volta Redonda. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Maracanã? O Fluminense, por ter feito o melhor campeão, precisa ganhar por qualquer placar. Até se o Fluminense devolver os 2-1 sofridos no primeiro jogo, o Fluminense classifica. Para o Volta Redonda basta apenas um empate. O Fluminense que tenta chegar na sua quarta final consecutiva de Campeonato Carioca. Já o Volta Redonda, por sua vez, tenta chegar na sua segunda final de Campeonato Carioca na história. A única vez que o Volta Redonda teve numa final de Campeonato Carioca foi em 2005. O Volta Redonda que chega para essa partida 6 jogos sem saber qual é uma derrota. Tenta quebrar um tabu. O Volta Redonda não ganha do Fluminense no Maracanã desde 2005. Esse jogo, vamos lá. Pro Volta Redonda, uma classificação para a final do Campeonato Carioca seria um roteiro de filme, porque pensa bem, um time que foi rebaixado no Campeonato Carioca do ano passado, disputou a segunda divisão no mesmo ano, conseguiu o acesso, está fazendo uma das melhores campanhas do campeonato. Imagina se o Volta Redonda classificar para a final do Campeonato Carioca e ainda mais conseguindo, depois de conseguir seu melhor resultado em Copa do Brasil, classificando para a terceira fase. Pro Fluminense só depende dele. Vai ter a torcida para empurrar o time para uma virada dentro do Maracanã. Eu vou de 2-1 pro Fluminense nesse jogo. Agora vamos falar de Vasco e Flamengo. No primeiro jogo no Maracanã foi 3-2 pro Flamengo. Aí como é que fica a situação para a partida de volta, que também vai ser no Maracanã? O Vasco, por ter feito o melhor campeão, precisa ganhar por qualquer placar para classificar para a final. Até se o Vasco devolver os 3-2 que sofreu no jogo de ida, o Vasco classifica para a final. Para o Flamengo basta apenas um empate. O Vasco tenta voltar a uma final de Campeonato Carioca após 4 anos. A última vez que o Vasco teve numa final de Campeonato Carioca foi em 2019. Já o Flamengo, por sua vez, tenta chegar pelo 5º ano consecutivo na final do Campeonato Carioca. Esse jogo, vamos lá. Um duelo de dois times que vem pressionado para essa semifinal, porque vamos lá. O Flamengo já perdeu 3 competições no ano, sob o comando do Vitor Pereira. Ser eliminado do Campeonato Carioca para um rival não pegaria muito bem para os lados do Flamengo. E ainda mais seria bom também para tentar espantar essa fama de pé frio que o Vitor Pereira tem em clássicos.
Pro Vasco, que veio de eliminação pro ABC na Copa do Brasil no meio de semana, uma eliminação no Carioca pro maior rival também não pegaria bem. Eu vou no empate pra esse jogo, eu vou de 1-1 e acho que a final do Campeonato Carioca vai ser Fluminense e Flamengo. Agora vamos falar da volta das semifinais do Campeonato Mineiro, vamos falar de Atlético e Atlético Clube. No primeiro jogo no estádio Joaquim em Portugal foi 1-0 pro Atlético Clube. Aí como é que foi a situação para a partida de volta no Independência? O Atlético, por ter feito o melhor campo, precisa devolver 1-0 para classificar para a final. Já o Atlético Clube, pela vantagem no primeiro jogo, precisa apenas só de um empate. O Atlético tenta chegar na sua 17ª final consecutiva de Campeonato Mineiro. Já o Atlético Clube, por sua vez, tenta chegar na sua primeira final de Campeonato Estadual. O Atlético Clube que chega para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota. Muito afim com esse jogo, vamos lá. Vale ressaltar que no primeiro jogo, o Atlético tinha poupado alguns titulares visando o jogo da Libertadores no meio de semana. E como é uma vantagem que não é tão difícil de reverter, é uma vantagem até reversível, e o Atlético vai estar com ele incompleto para esse jogo de volta, eu vou numa boa vitória do Atlético e classificação para a final. Eu vou de 3-1 para o Atlético nesse jogo. Agora vamos falar de América e Cruzeiro. No primeiro jogo na Arena do Jacaré foi 2-0 para o América. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Independência? O Cruzeiro precisa ganhar por 3 gols de diferença ou mais para classificar para a final. O América, por ter feito melhor campanha, pode até perder por 2-0 e mesmo assim se classifica para a final. O América que tenta voltar a uma final de Campeonato Mineiro após ter ficado fora em 2022. A última final de Campeonato Mineiro do América foi em 2021. O Cruzeiro que tenta chegar na sua segunda final consecutiva de Campeonato Mineiro. O América que chega para essa partida não só invicto no Campeonato Estadual, mas também invicto na temporada. Esse jogo, vamos lá. Um Cruzeiro que vai ter que buscar 3 gols na casa do América e que ainda vai ter que quebrar um retrospecto recente, já que o Cruzeiro vem de 6 derrotas consecutivas contra o América desde 2021. O América já está com o pé na final, eu vou de 2-1 pro América nesse jogo e acho que a final do Campeonato Mineiro vai ser Atlético e América. Agora vamos falar da ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, vamos falar de Caxias e Internacional. Antes de falar desse jogo, vamos falar como é que foi a campanha de cada time na primeira fase. O Caxias na primeira fase ficou em terceiro na campanha geral, já o Internacional ficou em segundo. O Caxias teve 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Já o Internacional teve 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota apenas. O Caxias que na primeira fase terminou com 20 pontos, já o Internacional terminou com 22. O Caxias que chega para essa partida a 10 jogos sem saber como a derrota. Tenta quebrar um tabu nesse jogo, o Caxias não ganha do Inter desde 2018. Esse jogo, vamos lá. O Caxias que se perder o empate já se complica muito para a volta no Beira-Rio. Uma vitória que poderia fazer o Caxias, vamos dizer assim, jogar com o regulamento embaixo do braço dentro do Beira-Rio. Eu vou num empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Ipiranga e Grêmio. O Ipiranga na primeira fase terminou em quarto, já o Grêmio por sua vez terminou com a melhor campanha da primeira fase. O Ipiranga na primeira fase teve 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Grêmio por sua vez na primeira fase do Campeonato Gaúcho teve 9 vitórias e 2 empates, terminou invicto na primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Ipiranga fez 18 pontos, já o Grêmio por sua vez fez 29. O Ipiranga que chega para essa partida invicto em casa na temporada de 2023, contando os jogos do Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil. Já o Grêmio chega para essa partida invicto na temporada, contando os jogos do Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil. Esse jogo, vamos lá. Pro Ipiranga é uma revanche da final do ano passado, que perdeu pro Grêmio. E ainda tem a questão que o Ipiranga vem confiante após a classificação na Copa do Brasil no meio de semana contra o Bragantino. Pro Grêmio, vamos dizer assim, uma chance de botar essa boa fase à prova, conseguindo encaminhar sua vaga para a final no primeiro jogo. Uma chance também do Grêmio, assim, com ele incompleto, ser outro time do último jogo da primeira fase. Eu acho que o Grêmio consegue sair com a vantagem no primeiro jogo e encaminhar a classificação. Eu vou de 2-1 pro Grêmio nesse jogo. Bom, falamos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho. Deixei meus palpites. Espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!